Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar nossa aula de hoje, sexta-feira. Tia Paula colocou só 2 livros aí e vamos aprender sobre colagem. Então, pegou o livro de história, que vamos aprender sobre mudando a natureza com o trabalho, e de geografia, áreas urbanas, rural e litorânea. Abri o livro de história na página 61. Acompanhe a leitura aí comigo, ó. De acordo com sua necessidade, o homem foi se adaptando ao ambiente ao longo de sua história. Para manter condições de sobrevivência, os homens se agruparam perto de rios e as cidades foram surgindo. Assim, a natureza foi modificada para dar espaço às construções. O que quer dizer isso? Com a necessidade do ser humano, né, a necessidade do homem, que ele viu que ele precisava de moradia, ele precisava ir de um lugar para o outro, então ele precisava construir casas, estradas. Com isso, a natureza foi se modificando. Então, com esse trabalho do homem de plantação, de construção, a natureza ela vai mudando, vai se transformando. Lá na página 62, a gente já passa para a atividade, onde tem aí um poema. Nós vamos ler. Eu leio daqui e vocês leem daí, tá bom? O Ciclo da Terra. Quem escreveu foi Chico Buarque e Milton Nascimento. Debrulhar o trigo, recolher cada bago de trigo, forjar do trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação, a fecundar o chão. Bonito, né? Então, aí, de acordo com essa música, né, essa canção, a gente vai responder a número 2. Na letra A está pedindo assim, ó, o que os compositores falam na primeira estrofe da letra. Aí é uma música que eu tenho 3 estrofes, então na primeira ele fala sobre a colheita do trigo e a transformação do trigo em pão. Então é isso que fala na primeira estrofe. Letra B já está perguntando o significado da estrofe. Roubaram da cana a doçura do mel. Significa que da cana nós podemos fabricar o açúcar. Então, da cana nós podemos fabricar o açúcar. É isso aí que fala essa estrofe que está aí na questão. Questão número 3 tem uma imagem que, de acordo com o que a gente já estudou, não só nesse texto aqui, mas em outros textos para trás, você concorda ou discorda da atitude apresentada na imagem? Então, aí nós temos uma imagem de desmatamento. É uma resposta pessoal, só que eu coloquei a minha aí para dar ideia a vocês, tá bom? Eu discordo, pois o homem pode construir sem desmatar toda a natureza. Então, o homem ele não precisa matar toda a natureza, fazer um desmatamento para poder construir a sua moradia ou viver daquele trabalho, como fala no texto. Na questão 4, marcar falso ou verdadeiro. Primeira frase, o homem não precisou mexer na natureza para realizar o seu trabalho. E aí, certo ou errado? Falso ou verdadeiro? Próximo, tudo o que o homem produz com o seu trabalho faz parte da sua cultura. Verdadeiro ou falso? E última, graças à eficiência do trabalho do homem e ao desenvolvimento da sua inteligência foram produzidos objetos, instrumentos e utensílios domésticos. E aí, também, qual que é? Responderam? Será que vocês acertaram? Então, ficou nessa sequência aí. F, V e V. Na questão 5 e última questão, para a gente finalizar a história, tá assim. Qual é a importância do trabalho na transformação da natureza? Elabore um pequeno texto para responder a pergunta. E o restante aí tá falando que vocês podem responder em dupla. Então vamos aqui, ó. Eu penso daqui e você pensa daí, em dupla.
eu coloquei da seguinte forma: todas as modificações na natureza são causadas pelo trabalho humano. O homem deve ter cuidado para que seu trabalho não prejudique a natureza. Então, eu fiz aí uma resposta pessoal também. Eu dei a minha resposta para dar ideia a vocês, tá bom? Então, quem não conseguiu acompanhar, dá pausa no vídeo para vocês não atrasar com a atividade. Finalizando história, a gente passa para geografia, áreas urbana, rural e litorânea, lá na página 90 até a 97. Então, a maioria da população brasileira mora em áreas urbanas. O que são as áreas urbanas? São as cidades. Então, a maioria da população mora em cidades. As grandes cidades são chamadas de metrópoles. Aí, no finalzinho do texto de vocês, tem essa mesma frase. Então, as grandes cidades são chamadas metrópoles. Então, sempre que vocês ouvirem esse nome, vocês vão lembrar que significa que é uma cidade muito grande. Outra parte da população vive em áreas rurais. O que são áreas rurais? São os campos. Então, uma quantidade pouca da população do Brasil vive nessas áreas porque eles sobrevivem das plantações, de criação de animais, gado, galinha, porco. Então, são relacionadas à área rural. E existe também as áreas do litoral. O que é a área do litoral? Então, nós temos diferentes tipos de litoral. Aqui eu coloquei alguns para vocês, ó. Igual fala aí no livro, o estuário. O estuário é um ambiente aquático de transição entre o rio e o mar. Então, isso aí acontece numa área litorânea. Nós temos os recifes, que os recifes de corais são formados pelos acúmulos de animais marinhos. Só um minutinho, que apagou aqui a imagem. Voltou. E de certas algas. Temos também as ilhas, que é pedaços de terra subcontinentais cercadas por água. Então, todo mundo sabe aí o que é ilha, que a gente também já estudou. E temos os manguezais, que é o ecossistema costeiro de transição entre os biomas terrestre e marinho. Como mostra aí na imagem, são muitas plantas e as águas. Aí a gente passa para a atividade, lá na página 94. Aí tá pedindo para vocês, na questão 1, pedindo para vocês organizar as letras que estão todas bagunçadas. Vocês vão organizar e vai ficar nessa sequência: plantações, gado e floresta, né? Que são coisas que encontramos na área rural. Questão número 2 é uma resposta pessoal. O que você faria para melhorar a qualidade da educação nos espaços urbanos e rurais? Coloquei minha resposta aqui. Nos espaços rurais, abriria mais escolas. Nos espaços urbanos, melhoraria os ambientes escolares. Porque nos espaços rurais é muito difícil ter escola. As pessoas andam muito para chegar a uma escola. Já no espaço urbano, algumas escolas públicas precisam de melhoria no ambiente. Por isso que eu coloquei essa resposta, tá? Mas vocês podem colocar outra, porque é a resposta pessoal. Questão 3, a gente ia fazer a correspondência. 1 para agricultura, 2 para pecuária, 3 para turismo, 4 para indústria, 5 para comércios e serviço. Então, ficou essa sequência aí, ó. 2, 1, 3, 5 e 4. Então, criação de gado está relacionada à pecuária. Atividade de preparar a terra, plantar e colher está relacionado à agricultura. Atrair muito turistas está relacionado ao turismo. Atividade de compra e venda de mercadoria em shopping center é o número 5. Serviços, comércios e serviços. E o último, que é o 4, fabricação de produtos em grandes quantidades, que são as indústrias, né? Na questão 4, da página 95, eu tenho aí imagem das 3 áreas que nós vimos: litorânea, urbana e rural.
Aí vocês iriam colocar semelhança e diferença. Resposta pessoal também, mas aqui eu coloquei algumas, ó, em semelhanças. Em todas as imagens há casas, na área rural e litorânea aparecem muitos elementos naturais. E diferença, na área rural há muitos elementos da natureza e na área urbana há muitas construções. Na área litorânea, as praias, né? Nas outras não. Então, aí eu coloquei algumas semelhanças de acordo com a imagem e algumas diferenças. Então, vou falar sem essa resposta que eu dei aqui. Semelhança, a gente pode ver que em todas tem casa, que e tem a semelhança também entre duas áreas, que é a litorânea e a rural, né? Que tem mais coisas da natureza. Já na urbana não tem tanto assim, tem mais automóveis. E as diferenças da área urbana e da área rural, que tem muitas casas, tem muito, aí já tem ônibus, carro, moto, que são automóveis. E na área litorânea, que é o lugar onde tem praias, que os outros não têm. Passou para a página 96. Na questão número 5, vocês irão completar. Vai ficar nessa sequência aí, tá? Para completar, deixa a tia Paula arrastar aqui, sair da frente. Sair da frente. Então, fica assim, ó, nos espaços tanto rurais quanto urbanos, condições precárias de locomoção e transporte são um problema. Nas cidades, as pessoas enfrentam grandes congestionamentos, transporte público de qualidade inferior e trânsito desorganizado. Já nos espaços rurais, às vezes nem existem estradas ou medidas de acesso ágil ao transporte público. Então, completando esse textinho aí, fica nessa ordem: rurais, urbanas, locomoção, transporte, congestionamento público desorganizado e estradas. Na questão 6 e 7 é para vocês fazerem uma pesquisa, então esse vocês não irão fazer agora, tá? E a gente passa para a questão número 8. Diga as características da área litorânea que pode ser percebida na imagem abaixo. Então, o que está acontecendo aí? Há praias e a atividade de pesca, que predomina na área litorânea. Então, muitas pessoas ganham dinheiro através de serviços na praia, né? Que as pessoas vão vão turistas e as pessoas trabalham nas praias e por meio da pesca também. Lá na página 97, que não tem questão, né? Tá pedindo para vocês. Esta imagem representa uma parte da cidade em que Ana mora. Circule a área urbana e pinte o litoral. Então, a primeira imagem aí vocês vão circular e a segunda imagem vocês irão pintar. Então, igual tá aqui, ó. Essas primeiras aqui vocês circulam e essa daqui vocês pintam, tá bom? Então, essa foi a atividade de geografia e a gente finaliza aqui geografia. Lembrando, se não acompanhou, dá pause no vídeo, tá bom? E a gente passa para artes. Vou falar para vocês sobre colagem. Acompanhe a leitura. A colagem é um procedimento técnico-artístico que utiliza vários materiais que podem ou não variar a textura, umas sobre as outras ou lado a lado, formando uma nova imagem. Então, isso que é colagem. Eu coloquei uma imagem aqui de uma colagem bem divertida, onde as pessoas elas pegou vários pedaços de revistas, de jornais e foram formando outras coisas. Então, o que eu vou pedir para vocês? Peguem uma folha, se tiver em casa algo para recortar, recorte e vai formando igual aí da imagem, tá? Tira foto e me manda. Ok, e aquele abraço virtual bem forte e um bom final de semana, um ótimo final de semana para vocês. E a tia Paula volta segunda-feira, tá bom? Tchauzinho. Deixa eu finalizar o vídeo com vocês. Um beijo.